Bom, pessoal, então vamos lá. Eu quero falar com vocês hoje sobre dois textos bíblicos importantes e a gente vai trabalhar outros textos também. E é Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Eu quero trabalhar esses textos de modo assim, bem tranquilo, porque eu cheguei a um entendimento que não adianta eu ficar correndo muito com a pregação e aí você só ouve e não escuta. Então, eu preciso que você escute. Como diz a Bíblia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Quem tem ouvidos de escutar, escute. Então, vamos trabalhar esses textos aqui que eu acho que serão muito interessantes. Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse texto, ele gera em nós, quando refletimos, um verdadeiro paradoxo, um verdadeiro contraste de ideias, né? Uma verdadeira guerra interna. É o que esse texto traz para a gente. Porque note só, principalmente o segundo versículo. Se alguém quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse e anotasse é que essa vida aqui, ela não é a verdadeira vida. Essa vida aqui, irmãos, é que o pessoal não entende e a turma não ensina. Mas eu vou ensinar para você e você vai entender com toda tranquilidade. Essa vida aqui que a gente está passando agora, ela não é vida de verdade. Isso aqui é só um teste. Sabe? Isso aqui é um test drive para ver se você vai saber viver ou não. É assim que funciona. Então, todo aquele que quiser achar que essa vida aqui é tudo que existe, ele vai perdê-la. Por que ele vai perdê-la? Ele vai perdê-la porque ele não se preparou para a vida de verdade. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, o primeiro passo que a gente precisa começar a notar, eu vou usar a expressão aqui, mas é uma expressão para facilitar o seu entendimento. Na verdade, a vida é uma só, mas nós temos duas dimensões de vida. Essa dimensão aqui, e nós temos a dimensão futura. Esse que é o grande problema. E o nosso grande erro é pautar-nos na dimensão presente, nesse aeon. Esse está sendo o nosso grande erro, está sendo. É por isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, esse ponto, entendeu? E quero que você que está me acompanhando tenha plena consciência disso e gostaria que você dissesse aí para mim, vai colocando aí durante a pregação, né? Eu entendi já esse ponto. Vai dando um amém se você entendeu. Se você não entendeu e não deu amém, eu vou entender que você também não entendeu. Mas fica tranquilo. Talvez até o fim você entenda. Então esse é o primeiro ponto. Vai até parecer um pouco repetitivo, mas não é não. É para você poder entender. Porque se você não entender isso, você não entendeu nada. Se você não entendeu isso, você só está fazendo peso em cima da terra. Se você não entendeu isso,
você é simplesmente um bonecão de Olinda que está andando para lá e para cá, sem compreender nada que a vida poderá te oferecer de verdade. Então é necessário que você compreenda isso que eu estou lhe orientando agora. Então, esse é o primeiro ponto. A nossa vida é única, mas ela segue dentro de duas dimensões. A dimensão material, a que nós vivemos hoje, esta dimensão é a que você mais dá valor. É aqui que vocês entenderam. É onde você mais dá valor. Você dá valor porque você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que beber, você tem que estudar, você tem que fazer tudo isso. Essa é uma dimensão da vida. E a sua cabeça, como ela não tem tanta espiritualidade quanto deveria ter, fica achando que essa daqui é a nossa vida mesmo. Aí chega uma hora, o cidadão morre, e ele morre sem estar preparado para a próxima vida, porque aqui era só um test drive. Test drive aí para o pessoal que talvez não está assimilando a informação, significa assim, você vai comprar um carro, então eles te oferecem lá para você dar uma volta no carro, aquilo é um test drive. Então, é o que nós estamos fazendo, nós estamos dando uma voltinha nesse carro chamado vida, só isso, mais nada. Tudo além disso, que você achar que é seu, na verdade você está completamente enganado, tá? Então esse é o ponto. Mas ele disse na primeira parte, como é que a gente deve ser bem sucedido nesse test drive. Ele disse assim, se alguém quer vir depois de mim, esse após mim quer dizer depois de mim, quer vir atrás de mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui também tem um texto muito interessante, que a gente precisa compreender. Então vamos entender essas palavras de Jesus. Porque essas palavras de Jesus, elas constituem um verdadeiro desafio para nós que estamos aqui nesse test drive chamado vida. Ele diz, se alguém quer vir atrás de mim, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer vir após mim, então, ele dá duas condições. A primeira, renuncie-se a si mesmo. O que é que significa renunciar-se a si mesmo? O que significa isso? Então, um primeiro ponto aí, para a gente poder compreender, significa que as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas vontades, elas devem estar atrás da cruz. Esse é o ponto em questão. Os nossos desejos, as nossas vontades devem estar atrás da cruz. Então, isso aqui é legal que você compreende. Na bola dividida entre seguir a Jesus e seguir o que eu quero, eu vou seguir a Jesus. Eu vou renunciar àquilo que eu quero. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine, por exemplo, que uma criança, ela está muito ansiosa para comer o doce. Mas
ao mesmo tempo, ela vai fazer um exame de glicemia no dia seguinte. Uma vez que ela vai fazer esse exame de glicemia no dia seguinte, o que é que vai acontecer? A mãe vai fazer com que a criança renuncie de comer aquele doce. Muitas vezes, a criança vai chorar, muitas vezes, a criança vai bater o pé, tudo isso vai acontecer, mas ela vai renunciar a si mesma. É dessa maneira que funciona o negócio. Então, renunciar a si mesmo significa você deixar de seguir aquilo que você tem como prioridade e, ao mesmo tempo, passar a colocar os interesses de Jesus na frente. E aí ele disse, os irmãos estão reclamando que a imagem congelou. Congelou sim. Eu também não sei por que congelou. É por isso que eu estava até tentando ver aqui se o áudio estava presente. Deixa eu ver aqui se ela congelou mesmo. Eu não sei, porque como são 2 programas, enquanto vocês vão meditando nessa história de seguir Jesus aí, deixa eu ver se eu consigo resolver esse probleminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Interromper a câmera. Vamos ver aqui. Parece que agora vai dar. Parece que agora deu, pessoal. Vamos voltar lá para o outro lá. Vai. Peraí. Pronto, agora vamos voltar aqui no outro. Agora deu. Legal. Obrigado, irmão Mário. Então o áudio estava ok, mas ela congelou. Problemas, como diz o outro, de tecnologia. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa história, que eu estava falando, então, renunciar a si mesmo significa eu colocar os meus gostos pessoais atrás da cruz. Eu primeiro tenho que pegar a cruz e depois vem os meus gostos pessoais. E aí eu sigo Jesus. Foi o que ele disse. É assim que funciona. Então, quando a gente coloca isso daí de um lado humano, a gente começa a analisar uma coisa interessante. Pare e pense, irmão. Eu sempre tenho explorado esse assunto entre vocês. Se eu perguntar para todos vocês aqui, para quantos de vocês Jesus é real? Todos vocês vão dizer que Jesus é real. Todos vocês vão dizer que Jesus é real. Mas na hora que se apresentar a dificuldade mesmo entre você e Jesus, você já tem uma frase feita. Você já tem uma frase feita. Você vai dizer assim, não, isso aí é coisa da religião. Não, isso aí quem está falando é o pastor. Sabe? Por quê? Porque falta audição espiritual para entender até que nível você está seguindo a Jesus. Até que ponto os meus interesses são maiores do que Jesus. Existe uma situação que eu vou ensinar para vocês agora, e ela é interessante. É quando a gente olha as coisas na perspectiva. Perspectiva. Façam esse exercício comigo para você perceber como você vai passar a enxergar Jesus de uma outra maneira.
Você agora deve estar na sua casa, está tranquilo, está ali com seus filhos e tal. Então agora vamos sair de dentro da nossa casa. Vamos subir um pouquinho aí em um edifício da cidade de Campinas. E vamos dar uma olhada lá embaixo, naquele aglomerado de pessoas. Você saiu de casa, você está olhando um aglomerado de pessoas. Você já parou para pensar que todas aquelas pessoas que você está olhando ali, cada uma delas tem as suas próprias batalhas, cada uma delas tem as suas próprias lutas, e que você não sabe nada sobre a vida de cada uma dessas pessoas, mas que a única preocupação que você tem são com os seus problemas. Então você está olhando. Você não sabe nada da vida daquelas pessoas. Então quando você começa a olhar primeiro nessa perspectiva, você chega a um primeiro ponto. Qual que é? Esse primeiro ponto é que mais pessoas têm tantos problemas quanto você. E que você não é o único que tem problemas. Mas vamos prosseguir um pouco mais. Imagine que a gente consiga sair desse prédio e a gente consiga ir, por exemplo, para o ponto mais alto da cidade. E ainda assim, a gente ter uma noção onde as pessoas consigam parecer apenas formigas, cada uma seguindo seus rumos, cada uma buscando as suas próprias necessidades, cada uma correndo atrás dos seus próprios problemas. E você também tem o seu problema. Você consegue ver que o seu problema, se você entrar por essa visão, ele começa a diminuir? Você percebeu? Imagina então se você já andou de avião. Andar de avião é muito legal. Até à noite. À noite é melhor ainda. Porque de dia você não vê quase nada. Mas à noite você enxerga caminhos de luz durante todo o percurso do avião, que são as cidades. Aí você para e pensa, todas aquelas lâmpadas sendo distribuídas para casas de pessoas que têm problemas similares ou maiores aos seus. Que o seu não é o único no mundo. Quantas daquelas pessoas que você está olhando apanharam de verdade a sua cruz e estão seguindo a Jesus independente dos problemas? E até que ponto você parou para pensar nisso? Que diante de uma grande nuvem de testemunhas, que começa pela sua cidade, começa pelo seu bairro, vai para a sua cidade e vai por um Brasil. Essas pessoas estão também cheias de problemas. Mas Jesus disse aqui que nós temos que renunciar. Nós temos que deixar os nossos problemas de lado, se nós queremos seguir Ele. Ancião, mas eu não consigo deixar os meus problemas de lado. Então, aí é simples, é porque você não entendeu quem é Jesus ainda. É assim, super simples. Ou entende, ou não entende. Quando entende e olha de perspectiva, nada te afasta de Jesus. Quando não entende, pode fazer qualquer exercício que for, vai sempre dar prioridade ao seu ego, ao seu egoísmo. E isso não é novo, isso é antigo no ser humano. Então, seguir a Cristo requer desafios.
não é simplesmente chegar e estou seguindo a Cristo. Ele falou, tem que colocar uma cruz nas costas e sair andando. Aí faz um estudo para ver quantos quilos pesava a cruz de Cristo, que ele não aguentou nem carregar, né? Nós tivemos que chamar o Bartimeu para dar uma... O Bartimeu lá, o outro homem lá que esqueci o nome. Cirineu. Tivemos que chamar o Cirineu, o Bartimeu era cego. Tivemos que chamar o Cirineu para poder dar uma força para Jesus, de pesado que era o patíbulo. E tem irmão hoje que não aguenta carregar um pedacinho da cruz e vive reclamando. Só sabe reclamar. Só sabe reclamar. Ancião, como é que faz o negócio dessas cruzes aí? Muito simples, irmãos. A cruz pode ser qualquer situação que você está vivendo. Pode ser o seu trabalho que você não aguenta mais. Mas ele está te atrapalhando de servir a Jesus. Ele está atrapalhando você. Entendeu? Podem ser outras situações na vida que já se tornaram insuportáveis na sua vida. Mas que você põe em xeque Jesus. Então, independente dessas situações, Jesus disse, pega a cruz e vem comigo. Pega a cruz e vem comigo. Paulo falou que tinha uma cruz e que o Senhor falou que não ia remover dele. Mas era para ele ficar andando com aquela cruz lá. Então, na nossa caminhada cristã, nós vamos ter, sim, obstáculos, vamos ter problemas, vamos ter cruzes, né? Mas Jesus, ele também ensinou algo muito interessante quando a gente se depara com as nossas cruzes. Porque, lembre-se, se você entender, eu não falo nada que não tenha relação com o que eu comecei falando. Então, eu disse em primeira mão que nós vivemos em duas dimensões e que a vida é uma só e que essa vida vai passar daqui para lá e que quem dá importância demais para essa vida aqui vai perder a vida lá e que quem carregar a cruz de Cristo aqui e passar para outra vida vai ganhar a vida lá. Então, vai de você saber como é que você está carregando essa cruz aí. Né? Vai de você saber como é que você está carregando. Jesus deu uma fórmula para nos ajudar a levar a cruz. E qual é a fórmula que Jesus nos deu? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele disse assim, buscai primeiro o reino. Deixa eu mandar um grande abraço para a nossa irmã Terezinha, mãe do pastor Johnny, que também está aqui com a gente, e a todos os irmãos, de modo geral, né? Que é um prazer ver a irmã Terezinha entrando também aqui, né? Muito legal. Então, irmãos, Jesus, ele diz assim, ó, você tem uma cruz para carregar. Mas eu vou te ensinar uma forma de você carregar essa cruz para ela ficar um pouco mais tranquila. E foi o que ele fez. Mateus capítulo 3, capítulo 6, versículo 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas ser-lhes-ão acrescentadas. Então, muitas vezes, quando a cruz começa a ficar pesada demais, é hora de você repensar o que você está fazendo dentro do reino de Deus. O que eu estou fazendo dentro do reino de Deus? Por que essa cruz está fazendo eu ficar desanimado em relação a seguir Jesus? Por que ela está tão pesada? Como é que eu faço ela ficar mais leve? Pensando nas coisas do reino, fazendo as coisas do reino, dedicando um pouco mais a nossa vida
às coisas do reino. Eu sempre digo que uma chave para isso é a leitura dos evangelhos. Elas nos ajudam bastante a compreender como Jesus agiria diante de certas situações. Então nós devemos dedicar a nossa vida a Jesus, a olhar como Jesus olharia esse problema que você está vivendo hoje. Como será que Jesus encararia, né? Como será que Jesus encararia esse problema, esse pedaço de cruz que você está carregando? Como foi que Jesus encarou a dele? Porque veja, Jesus buscou primeiro o reino. Ele estava levando a cruz, estava tomando chicotada, mas ele sabia que ele tinha que morrer. Se ele não fosse para a morte, é lógico que ele não estaria buscando primeiro o reino de Deus. E nós estaríamos perdidos. Então, diante das dificuldades, você pode até cair com a sua cruz. Jesus caiu. Mas sempre vai ter alguém que poderá te ajudar. Desde que você confie nessa pessoa, busque ajuda e ouça aquilo que lhe é falado. Não espere, não se faça de vítima, esperando que as pessoas fiquem te agradando o tempo inteiro, porque isso não vai acontecer. Salvos alguns raros casos. Mas você caiu, tem alguém de confiança que você possa falar: eu vou pedir para me ajudar a carregar essa cruz também. Jesus, para carregar a cruz, ele enfrentou alguns desafios que ele sabia que iria carregar. E quando nós nos tornamos cristãos, nós não assinamos um acordo com a igreja ou com a instituição para carregar a cruz de Cristo. Mas conforme nós vamos caminhando, nós vamos amadurecendo, a gente vai aprendendo como é que se caminha com Jesus. Vamos ver alguns desafios que Jesus Cristo teve para que ele pudesse carregar a sua cruz. Ele já sabia, desde o princípio, que ele ia carregar a cruz. Então você que está me ouvindo pela primeira vez, hoje, quer se tornar cristão, está largando de uma seita, saiba que existe uma cruz para você carregar. Saiba que ela vai. E outra coisa, irmãos, não quero te desanimar não, mas tem cruz que vai até a morte. Ela é levada até a morte. Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele estava no céu, com toda a regalia, com todo conforto. João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no céu, com toda a regalia, com toda a tranquilidade, estava sossegado. Ele estava com Deus, era Deus. Diz a Bíblia que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Ele era a imagem absoluta do Pai. Mas chegou um momento que precisava salvar a humanidade. E como é que a gente salva? Bom, a gente só salva se um de nós morrermos. E como que vai ser essa morte? Filipenses capítulo 2, versículo de 1 até o 9, né? Disse que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Às vezes, nós temos a tendência de sermos rebeldes durante o momento que nós estamos levando a nossa cruz. Tem gente que joga a cruz de lado.
fica levinho, fica tranquilo, não é? Então, só que no test drive da vida, quando ele chegar do outro lado, ele vai precisar da cruz. Quem quiser vir depois de mim, renuncie a si mesmo. Esqueça que você é o doutor. Esqueça que você é a doutora. Esqueça que você tem um nome a zelar. Jesus não se preocupou com o nome dele. Esqueça do que as pessoas vão pensar. Jesus não estava nem um pouco preocupado com o que as pessoas iriam pensar. Esqueça de tudo isso. Se isso faz parte da sua cruz, pegue ela e me siga. Vem comigo. Deixe que eu vou resolver o resto com você. Ele enfrentou o desafio de viver como homem, embora toda a plenitude da divindade habitasse nele, conforme nos diz Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Nele habita toda a plenitude da divindade. Então não é uma parte da divindade, é toda a plenitude da divindade. Dentro da cruz de Cristo estava envolvido tudo isso. Então eu quero que você vá pensando junto comigo. Vai pensando o que está envolvido na sua cruz. Olha, dentro da cruz de Cristo estava ele largar as regalias do céu. Dentro da cruz de Cristo estava incluso ele ser tentado pelo diabo. Mateus 4 e Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Isso é o que a Bíblia ensina. Mesmo diante de tudo aquilo que ele padeceu, foi tentado, porém sem pecado. Ele pode socorrer aqueles que são tentados, aqueles que são provados. Vejam só que interessante, tudo isso estava dentro da cruz. Quando a gente olha as narrativas, a gente nunca lembra de tudo isso que eu estou explicando para vocês. Mas estava tudo dentro da cruz. E aí eu pergunto para você, o que é que está dentro da sua cruz? Você já parou para pensar? Quando você aceitou Jesus, tem gente que já chegou a dizer para mim que a vida ficou mais difícil depois que ele aceitou Jesus. Sim, tem ocasiões que sim. Naquela época você não tinha uma cruz para carregar. Agora você tem. Então tem horas que fica mais pesado. Mas conforme eu disse, pela alegria que se lhe apresentou, ele apurou a morte até a morte de cruz. A alegria estava onde? Nessa vida de Jesus? Não. A alegria estava na outra vida, do outro lado. Jesus também passou pelo mesmo test drive que nós passamos. Esse é o ponto que a gente precisa começar a analisar. E o texto-chave: se alguém quer vir depois de mim, renuncie a si mesmo. Siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra de Jesus. Então, na cruz de Jesus, estava escrito que ele também foi tentado, porém sem pecados. Mas diz que teve uma alegria que apresentou para ele. Hebreus capítulo 4, no versículo 15, nos mostra que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque em tudo que ele passou, nós passamos. A única diferença é que ele passou sem pecado. Então, às vezes, agora com pessoas
que tiveram problemas, que pecaram. Aliás, se tiver algum aí que não pecou, por favor, já sai do vídeo, que não é com você que eu preciso falar. Eu preciso falar com quem pecou. Então, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. E aqui, é por isso que eu gosto de explicar o texto bem devagarinho. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Então, às vezes, deixa eu agradecer ao irmão Reginaldo Belo aí pelo superchat. Deus abençoe, Belão. Que Deus multiplique muito na sua vida. Então, o que acontece, pessoal? Às vezes, eu estou falando com pessoas que têm fraquezas. Ou que muitas vezes caíram em fraquezas. Às vezes, essas fraquezas, esses erros, eles podem até nos trazer consequências. E que eu acho que são animadoras das consequências. Porque essas consequências nos ajudam a crescer. E numa nova fase da vida, essas consequências nos farão pensar. Mas ele é capaz de se compadecer das suas fraquezas. E é isso que é muito importante. Ele é quem nos compadece, porque ele viveu as mesmas coisas. Um outro ponto importante, que muitas vezes está incluso dentro da nossa cruz, e que estava dentro da cruz de Cristo também. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, eu queria um amém aí dos irmãos. Quem está entendendo que eu estou comparando o que tinha dentro da cruz de Cristo, que não era só madeira, com o que tem dentro da sua cruz. O que tem dentro da sua cruz é só você que sabe. Eu não sei. Mas o que tinha dentro da cruz de Cristo, eu sei, que a Bíblia relata. Então, o que você tem que fazer? Comparar o que tinha dentro da cruz de Cristo com as coisas que tem dentro da sua cruz. Para você ver que ele não desistiu, apesar de tanto problema que ele tinha. Eu nunca vi Jesus reclamando da vida. Mas tem uns irmãos aí que pega a cruz, anda 500 metros, já começa com a choradeira. Então você tem que analisar o que tem dentro da sua cruz. Então, vamos prosseguindo aqui. A cruz de Cristo tinha pobreza. Jesus, ele poderia, para tentar deixar a cruz mais leve, ele poderia ter vindo como um príncipe. Tanto é que quando ele nasce, o Herodes tenta mandar matá-lo. Por quê? Porque, segundo a tradição, diz que havia nascido o rei dos judeus. Sendo o rei, todas as regalias palacianas passariam de Herodes para Jesus. Olha que coisa interessante. Todas as regalias palacianas, o Herodes, ele não queria perder. Mas dentro da cruz de Cristo, não tinha riquezas humanas. Tinha pobreza. Mateus, capítulo 8, versículo 20, ali nos diz que as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem como reclinar a cabeça. Às vezes, dentro da cruz que o irmão está seguindo aí, o irmão está lutando para comprar uma casinha própria. Tem hora que desanima, tem hora que fica chateado,
Já foi até lá no Valdemiro Santiago tentar pegar a chave da casa própria. E até agora nada. Às vezes o irmão está chateado porque o irmão está desempregado. Às vezes o irmão está chateado porque muitas vezes o irmão está tendo dificuldades na família. Tudo isso faz parte da cruz. Mas ele diz que as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde deitar a cabeça. Então, você, por exemplo, mas é que eu moro de aluguel, ancião. Dá um glória a Deus, Jesus nem aluguel pagava. Jesus nem aluguel pagava. Jesus não tinha dinheiro para pagar aluguel. Ele morava na casa de Pedro, ele era um hóspede permanente na casa de Pedro. Era assim que ele trabalhava. Por isso que ele falou que ele não tinha onde deitar a cabeça. Assim, mas é que eu comprei minha casa, falta 60 meses para pagar, é um martírio. Tem dia que eu não durmo. Pois é, irmão, essa é uma cruz aí que você arrumou. Você tem que carregar. Jesus não tem nada a ver com isso. Não foi ele que mandou você comprar casa em 200 prestação. 60 não, 240. Não foi ele que mandou. Você comprou, faz parte da sua cruz. Né? Então Jesus não ficava se vangloriando, ele não tinha dinheiro. Mas diz a Bíblia que o pouco que ele tinha, ele também não se isentava de cumprir com as suas responsabilidades. Quando, em Mateus 17, ele chega diante de um alto funcionário, e esse alto funcionário, ele diz assim, escuta, como é que é? Vai pagar um imposto aí ou não vai? É engraçado, irmão. Jesus não tinha um centavo. Jesus não tinha um centavo. Talvez o Judas não estava ali perto, não sei. Mas Jesus não tinha um centavo. Aí Jesus fala assim para o Pedro, Pedro, dá um pulo ali no rio, no mar ali, pega lá um peixe, lá vai ter uma moeda de starter, paga o imposto por mim e paga ele por você. Então, o que significa que dentro da cruz de Jesus, ele enfrentou dificuldades financeiras. Ele enfrentou dificuldade para morar. Ele enfrentou dificuldade para locomoção. Mas nada disso tirou a alegria dele de continuar caminhando para a morte de cruz. Você já imaginou, irmão? Se Jesus fosse pensar igual muitos pensam, além dessa vida desgraçada que eu tenho, ainda vou ter que morrer por esse bando de nó cego que tem aqui no mundo. Já pensou se Jesus fosse pensar isso? Não. Ele sabia que o reino, em primeiro lugar, estava inclusive em ele ajudar aquelas pessoas que tinham uma necessidade maior, tanto em sentido físico, quanto em sentido espiritual, quanto em sentido material. Ele sabia disso. Um outro ponto que Jesus tinha que carregar constantemente, e que eu acredito assim que era muito complicado para ele, e que você não tem que carregar esse ponto, pelo menos por enquanto, salvo aqueles que estão doentes, em situação terminal. A Bíblia diz que, lá no livro de Lucas, ele disse assim, Pai, se o Senhor quiser, o Senhor passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o suor do seu rosto tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam
até o chão. Note aqui uma outra coisa que estava dentro da cruz de Jesus. A agonia de morrer como um ladrão, como um blasfemador de Deus, que ele era acusado o tempo inteiro pelos judeus. Esse homem é blasfemador de Deus, ele blasfema, porque ele não sendo Deus, ele se faz igual, porque eles não sabiam que Jesus era Deus. Então Jesus um dia diz assim para o Pai, já perto de morrer, lá no Monte das Oliveiras: Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. O cálice não é que ele não queria morrer. Ele sabia que ele tinha que morrer. Diz a Bíblia que, pela alegria que se lhe apresentou, ele aturou até a morte de cruz. O cálice que ele não queria beber, aqui, eram dois. Muita gente não entende isso e nem prega isso. Vocês nunca ouviram ninguém pregar o que eu vou pregar agora aqui. O primeiro era que ele não queria morrer como blasfemador de Deus. Esse é o primeiro. O segundo cálice foi o que ofereceram para ele na hora que ele estava morrendo. Que ofereceram para ele vinagre, para ele beber, para que pudesse diminuir as dores que ele estava sentindo. Mas ele não queria nenhum refúgio humano. Ele tinha o seu basear somente no Pai. Aquele cálice que Jesus pediu, afasta de mim esse cálice, era exatamente porque Jesus, como ser humano, não queria, de maneira nenhuma, blasfemar contra Deus e, ao mesmo tempo, estar num estado alucinógeno, onde ele não conseguisse prestar atenção naquilo pelo qual ele veio realmente fazer. Então, olhe só que coisa interessante isso. E disse que vinha um anjo do céu e o fortalecia. O anjo conversava com Jesus. Ó Jesus, isso aí vai ser assim mesmo. Mas já pensou, você vai salvar todo mundo. Você vai salvar todo aquele que aceitar você. O plano de salvação que o Pai já construiu, está tudo certo. Agora é com você e a gente sabe que você está com a bola na mão, que você não vai desistir, não. O anjo vinha fortalecer Jesus. Mas mesmo diante disso, olha o que estava na cruz de Cristo: agonia. Você já se sentiu agoniado? Já se sentiu agoniado? Pois é. A Bíblia diz que a agonia de Jesus era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o suor dele se transformava em sangue. Percebe? Então, note quantas coisas estavam traduzidas naquela cruz que nós olhamos agora, que o pessoal está vivendo aí, né? Ou vai viver a Semana Santa. Semana Santa, semana é só das Testemunhas de Jeová. Ô Jesus, até o calendário dele eles fizeram errado. Mas vamos tocar o barco, deixa eles para lá. Mas isso estava dentro da cruz de Jesus. Então, olha, pessoal, imagina essa cruz de Jesus, se ela fosse oca, com tudo isso lá dentro, era mais pesado do que se ela fosse maciça. E a sua cruz? Quantas coisas tem na sua cruz? E você já fica chateado, já fica depressivo, já fica querendo dormir o dia inteiro, já fica querendo fazer um monte de coisa porque você não aguenta a sua cruz. Mas tinha muitas outras coisas também. Dentro da cruz de Cristo estava o abandono dos seus discípulos e amigos. Jesus, quando morreu, morreu sozinho.
Você já percebeu que quando você passa por uma dificuldade, tem amigos que evitam falar com você? Evitam. Você às vezes fala, olha, eu estou passando por A. Mas aí esse amigo, essa amiga, ela simplesmente muda o discurso, disfarça, faz de conta que não está acontecendo nada. Muitas vezes ela não sabe o quanto ataca, ou quanto ele ataca, não é? A você. Porque a cruz já é pesada. E você só está buscando, muitas vezes, um alívio. Você não está buscando solução. Você só quer conversar com alguém. Mas a pessoa simplesmente se afasta de você. Tipo, quando ele resolver os problemas dele, eu estarei junto. É mais ou menos como aquela árvore, né? Que ela só dá a sombra no momento que a nuvem encobre o sol. Na hora que o sol aparece forte, meio-dia, você vai buscar a sombra não existe mais. Jesus ficou assim, com os amigos dele. Todos fugiram. Pedro ficou acompanhando de longe, né? Então, isso também fazia parte da cruz de Cristo. Talvez faça parte da sua. Diante de pessoas que muitas vezes lhe abandonaram na hora que você mais precisava. Tenha pena delas, assim como Jesus teve. Perdoe-os, porque simplesmente eles também têm os seus próprios medos, têm os seus próprios receios, como Jesus entendeu que os discípulos também tinham. Todos deixaram Jesus e fugiram. Tinha outra coisa dentro da cruz de Jesus que nós nunca consideramos. O desamparo do próprio Pai. Lá no livro de Marcos, capítulo 15, Jesus, ele faz uma pergunta ali ao Pai, quando ele já estava na cruz. Diz que na 9ª hora, Jesus exclama com grande voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido significa, Deus meu, por que me desamparastes? Né? Não é que Jesus estava reclamando com o Pai, estava achando que o Pai estava errado, mas estava dentro do caminho, estava dentro da cruz. Esse era o caminho da cruz. Às vezes nós achamos que em algumas situações da vida, Deus nos desamparou, Deus nos largou, Deus se esqueceu de nós. Por quê? Não. Às vezes, simplesmente faz parte do processo, mas Deus está cuidando. Tanto é que no final ele diz, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus sabia muito bem, né, que embora a cruz fosse pesada, haviam momentos que ela ficaria mais pesada ainda, pela falta dos amigos, pela falta do próprio Pai naquele momento. Depois, nós percebemos a falta de confiança dos próprios discípulos, né? Por exemplo, quando Jesus foi ser preso, Pedro avança e corta a orelha do empregado do sumo sacerdote. O Pedro corta a orelha do empregado do sumo sacerdote e aí Jesus, ele fica olhando assim para o Pedro, como quem diz, né? Mas esse Pedro não tem jeito. Será que se eu quisesse, Pedro, eu não podia agora falar com meu pai para ele me mandar 12 legiões de anjos
Porque 12 não precisa. Só uma legião já resolvia o problema de Jesus, né? Porque, você pensa junto comigo, só um anjo já resolveu o problema. Lá no livro de 2 de Samuel, diz que um anjo só matou 70 mil pessoas. Um anjo só. Imagina Jesus apelar para 12 legiões de anjos. De acordo com o livro de 2 de Reis, ali, um anjo só matou 185 mil soldados assírios. Né? Então nós precisamos compreender que seguir a Cristo, ele é uma transformação de vida em 2 dimensões. E que se você não souber viver nessa, tampouco você vai saber viver na próxima. O desafio de sermos cristãos, ele inclui exatamente o que nos diz Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2 nos diz que pela obediência. Hebreus capítulo 5, no versículo 8, ali nos mostra que ele, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E ele era filho, né? E aí Paulo diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou, né, a sua posição. Esse mesmo sentimento significa, ele carregou a cruz dele e ele chegou no seu objetivo. Da mesma maneira nós. A fidelidade em levar a cruz de Cristo, ela é uma caminhada. É o dia a dia. Às vezes, carregando a cruz, você cai. Às vezes você tem um Simão Sirineu para te ajudar. Às vezes você não tem. Você vai ter que levantar sozinho. E vai continuar. Mas, de acordo com a palavra de Deus, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós estamos andando pela fé. Nós não estamos andando pela vista. A fidelidade, ela é uma caminhada. Ela vai conter erros, vai ter acertos. Mas nós devemos nos lembrar que, embora diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos uma grande nuvem de testemunhas que estão junto conosco. Agora, por exemplo, aqui, nesse momento, nós temos 54 pessoas assistindo. Fora outros que já passaram, né? Que estão preocupados só com a vida do amanhã. Né? Se tivesse assistido esse vídeo de hoje, teria entendido as riquezas da glória de pensar na vida do amanhã. Mas, paciência, cada um sabe onde o sapato aperta. Entendeu? Todos nós fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo. Jesus, ele demonstra o amor pela sua igreja. Nós procuramos viver de uma maneira sã e sadia. Procuramos conservar a pureza doutrinária. Procuramos preservar o desafio da unidade cristã que está em torno de Jesus Cristo. Tudo isso está na cruz. E nós procuramos viver de acordo com aquilo que Jesus ele colocou para nós, né?
o desafio de Cristo, de olharmos para a cruz de Cristo, o desafio de olharmos para a cruz de Cristo, o desafio de ser cristão, o desafio de ser cristão, o desafio de ser igreja, mesmo que separados, mesmo que longe uns dos outros, é um desafio, você estar aqui todos os domingos de manhã, o que fortalece a você como igreja. E tudo isso, quando nós passamos a olhar para a cruz, nós passamos a nos lembrar das palavras de Jesus. Se alguém quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Esquece quem você é. Esquece quem você é, porque você não é nada. Logo, alguns momentos depois que você morreu, os vermes já estarão te comendo. Então, você não é nada para querer ser melhor do que os outros. Para querer ter opiniões a mais, brigas a mais. Não, isso aí não serve. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. E siga-me continuamente. Irmão Américo, muito obrigado pela contribuição. Que Deus abençoe e multiplique muito na sua vida. Entendeu? Então, negue-se a si mesmo. Esquece quem você é. Eu sou simplesmente uma pessoa que estou seguindo Cristo. Às vezes eu brinco, né? Eu, como transito muito por muitos mundos, algumas pessoas, às vezes, é inevitável, né? Eles perceberem que você tem uma educação diferente. É inevitável eles perceberem que você tem algo de Cristo dentro de si. É inevitável eles perceberem que você tem um palavreado diferente, um porte diferente, e não é porque a gente quer ser, não. É porque a gente já é assim. O cristianismo vai transformando a gente devagarzinho. Então, às vezes, alguém pergunta para mim assim, escuta, quem é você? E aí eu brinco. Eu digo assim, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, vindo do interior, sem dinheiro no banco. Sou eu. Eu falo isso. É o que nós somos. O que nós somos além disso, gente? Já dizia o grande Belchior. Então a gente precisa ter um conceito um pouco mais equilibrado sobre a gente, precisa jogar o conceito maior na cruz de Cristo, precisa negar a si mesmo, precisa pensar um pouco mais que nós, dessa vida, não somos nada e não levamos nada e não valemos nada. Precisamos pensar um pouco mais que aquilo que nós vivemos hoje poderá nos tornar o sonho de ventura de amanhã e poderá fazer com que nós venhamos a dormir melhor na noite posterior, se você teve um ontem também de ventura. A cruz de Cristo, a renúncia de si mesmo, carregar a cruz, entender o que está dentro da sua cruz, é o que você precisa para que você possa, de verdade, passar desse aion. Aion é um sistema, é uma dimensão. Quando vocês me ouvirem falar essa palavra, para você passar desse aion, que você está aqui só no playground, o próximo. Porque o próximo é o que vai valer. Esse aqui é um test drive. Isso aqui é só um test drive. Isso aqui é mais ou menos quando você vai jogar, né, algum joguinho, internet tem muito disso. Aí eles falam assim, ó, nós vamos te dar tantas rodadas de graça. É isso daí. Deus deu para você e para mim tantas rodadas de graça.
Cada vez que você trabalha esquecendo da cruz, você já perdeu uma rodada. Toda vez que você trabalha no ataque a outras pessoas, você já perdeu a rodada. Todas as vezes que você deixa de agir como ser humano, você já perdeu mais uma rodada. E aí você vai chegar do outro lado de que jeito? Percebeu? Se você entendeu essa palavra, deixa o seu amém, assina aí que agora eu vou ler o nome de todo mundo e depois a irmã Rose, mas a irmã Aline vem encerrar a reunião aqui com um louvor, tá bom? Eu vou ler o nome de todos os irmãos que estão aqui presentes, agradecer a todos os outros e depois as irmãs vão cantar e nós vamos encerrar essa reunião. Mas não esquece disso que eu falei para você, não. Essa vida aqui é só um playground, é um jogo. As rodadas, Deus está te dando até o seu último dia de vida. Como que você vai jogá-las, só depende de você. Depende de você, a cada jogada, aprender. É simples assim.